Senhor, irmãos. Amém. Coloque-se de pé no seu lugar. Dê a paz do Senhor para pelo menos 2 irmãos que estão aí perto de você. Que a presença do Senhor possa se manifestar aqui nesse lugar, na minha e na sua vida. A palavra de Deus nos diz que nós somos o exército do Senhor. Aquele exército que não batalha contra carne nem contra sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade. E esse exército está aqui hoje reunido para adorar e engrandecer ao nome do Senhor. E a boa notícia, irmãos, é que diante desse exército está o nosso general. O Senhor Jesus, Ele não perde nenhuma batalha. Se você ama esse general que é o Senhor Jesus Cristo, erga suas mãos e aplauda bem forte a Ele. Nós te adoramos, Senhor. Com as suas palmas assim, ó, adore a Jesus nessa hora. Pelo Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus. Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. Diga bem alto: o nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias marchamos sim, em suas mãos a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus. Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Ele é o nosso general. O nosso general é Cristo. O inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Adore a Ele, exalte ao nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus.
Feche os seus olhos nessa hora e declare essa canção como uma oração do fundo da sua alma. Declare a Ele o quanto nós precisamos dEle. Mais do que precisamos do alimento, Jesus, mais do que água, nós temos fome e sede da Tua presença, Pai. A Tua igreja clama aqui nesse lugar, Espírito Santo, que a Tua presença, Pai, ela nunca se esvazie no nosso coração. Oh, Jesus, Tu és tudo que nós mais precisamos, Senhor. Preciso do Teu perdão, preciso de Ti, quebranta o meu coração, como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Não posso esquecer o que fizeste por mim, o alto é o céu, Tua misericórdia é sem fim. Como um pai se compadece do filho, assim Tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de Ti. E as lutas vêm tentando me afastar de Ti, frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim.
Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena. Cante a Ele nessa hora. Não vale, Senhor. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti, Senhor. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Você pode dizer isso a Ele? Nós precisamos, Senhor. Preciso de ti. Preciso de ti. Aleluia. Você pode aplaudir a Ele com todo o seu coração. Aleluias. A palavra do Senhor é o maior tesouro que nós possuímos, querido. Que a palavra dele possa morar em nossos corações. Que a palavra do Senhor esteja escondida dentro do nosso coração como um tesouro precioso. Senhor, que a tua palavra, Senhor, venha nos moldar, nos conduzir, Pai, ao caminho da verdade. Nós amamos a tua palavra, Jesus. Nós amamos a tua palavra, Senhor. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua
lugar melhor para nós começarmos a nossa semana, senão no centro da tua vontade, Pai. Oh Deus, e como a canção que acabamos de cantar diz, Pai, todos os nossos dons e todos os nossos talentos são para te servir, Pai. Tudo que nós temos de mais precioso, Pai, é o Senhor nas nossas vidas, Pai. Oh Deus, e que possa nos faltar tudo se for necessário, mas que nunca nos falte a tua presença, porque se nós não tivermos a tua presença, a nossa vida não tem sentido, Senhor. Oh Pai, por isso, como tua igreja nessa noite, nós estamos clamando em uma só voz, buscando a tua presença. Oh Pai, nós temos certeza e convicção que enquanto juntos nós te adoramos, enquanto juntos nós rendemos louvores ao teu santo nome, Pai, a nossa adoração sobe e a tua presença desce. A nossa adoração, Pai, nós temos convicção que ela não vai só até o teto dessa igreja, que ela não some nas nuvens, não, Deus, mas aqui tem um povo que não adora o Senhor só com os lábios, mas adora o Senhor com o coração. Oh Pai, quando a adoração é necessária, quando a adoração, Pai, ela é genuína, ela chega até o trono da graça. Oh Pai, nós queremos te pedir, quanto mais nós adorarmos, mais nós possamos ser, Pai, cheios da tua presença, cheios da tua graça, cheios da tua glória, Pai. Oh Deus, e que a tua presença que já está nesse lugar possa mandar fora toda enfermidade, toda doença, toda prisão, toda opressão, porque onde abundou o Espírito Santo do Senhor, o milagre acontece, e nós cremos no milagre do Senhor, Pai. Oh Deus, eu quero profetizar em nome de Jesus, que cada um dos meus irmãos que entraram aqui, Pai, com um desejo no coração, que está ligado no teu coração, Pai, que ele possa sair daqui com a resposta das mãos, Pai. Às vezes a pessoa chegou aqui enganada pelos médicos, às vezes ela chegou aqui, Pai, sem esperança nenhuma, ela já tentou de todas as formas, como aquela mulher que há 12 anos tentava uma cura, mas ela encontrou a cura no Senhor. Oh Pai, o Senhor está nesse lugar, e se nós tão somente tocar na orla das tuas vestes, nós seremos sarados, nós seremos libertos, nós seremos curados, porque o Senhor está aqui, Pai, e nós te adoramos na beleza da tua santidade, Deus. Oh Pai, que nós possamos sair daqui com os corações cheios do teu amor, cheios da tua presença, Pai, porque sem o Senhor nós não conseguimos nada, mas com o Senhor nós somos mais que vencedores, Pai, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Aleluia, aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor diz no livro de Malaquias, capítulo 3, verso 10, texto muito conhecido: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois, diz o Senhor, fazei prova de mim, se eu não vos abençoarei de uma maneira tão grandiosa, que você não vai conseguir sequer armazenar. Nós estamos aqui, todas as vezes que nós dizimamos e ofertamos na casa do Senhor, a gente não deve, por mais que o Senhor fala, pode fazer prova de mim, eu falo que a gente não deve dizimar e ofertar apenas para receber algo de Deus, mas nós devemos dizimar e ofertar por gratidão, por tudo que o Senhor é nas nossas vidas. E eu fico impactado com o reino de Deus, porque o reino de Deus é diferente do reino dos homens. Quando nós convidamos vocês a trazerem o seu melhor dízimo, a sua melhor oferta, não tem a ver com o valor monetário que você vai trazer na casa do Senhor. A Bíblia conta um acontecimento, ainda quando Jesus estava na terra, onde muitas pessoas traziam ofertas, e tinham grandes empresários, porque eles traziam grandes quantias de dinheiro, trazendo para os dias de hoje, era como se eles ofertassem 10 mil reais, 20 mil reais, 50 mil reais. E uma mulher, uma viúva pobre, ela trouxe ali, na sua dificuldade, algumas moedas, talvez 2 reais, 2,50, e o Senhor olha para a oferta daquela mulher e diz assim: essa foi a mulher que ofertou mais, porque quem ofertou
grande quantidade de dinheiro, ofertou do que sobrava, mas ela ofertou o seu melhor. Então o seu melhor não tem a ver com o valor monetário, tem a ver com a intenção do seu coração de ofertar na casa do Senhor, de trazer o dízimo à casa do Senhor. Talvez o seu melhor hoje é R$5, é 50 centavos. Pode ter certeza que Deus vai atentar para a sua oferta e para o seu dízimo. Mas talvez o seu melhor também é 50, 100, 200 mil reais, imagina, ô glória. Pode ter certeza também que o Senhor vai atentar para a sua oferta. Amém, irmãos? Fique de pé comigo. Os irmãos agora têm liberdade para estar dizimando e ofertando na casa do Senhor. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Não, se essas palmas é para Jesus, você pode aplaudir muito mais forte, porque é para adorar ao nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Agora nós vamos estar passando os vídeos dos nossos avisos. Fica ligado que tem muita coisa boa aí na programação da nossa semana. Paz do Senhor, igreja, sejam muito bem-vindos. Nosso culto é transmitido e gravado. A permanência no local autoriza o uso de imagem. Se inscreva no nosso canal do YouTube e nos siga nas redes sociais. Paz e graça, paz e graça, paz e graça. Pastor Vinícius, paz e graça a todos os queridos amados da Igreja Evangélica da Paz. Paz e graça, o grupo familiar da Igreja Evangélica da Paz. E a todos os irmãos, todos os departamentos da Igreja Evangélica da Paz. Hoje estamos aqui celebrando o Dia da Criança e queremos agradecer a todos vocês que contribuíram para esta obra. Crianças, 1, 2, 3, muito obrigado. Muito obrigado. Atrás aí, muito obrigado. Não estou a ouvir nada. Muito obrigado. Muito obrigado a todos os irmãos da Igreja Evangélica da Paz. Muito obrigado, Pastor Vinícius. Muito obrigado, os irmãos do grupo familiar da Igreja Evangélica da Paz. Que Deus abençoe. Obrigado pela oferta. Salva de palmas aí, bem forte. Muita bênção, obrigado a todos vocês pelo amor e carinho que fizeram por nós aqui na África, Moçambique. Estamos gratos de coração por tudo, irmão Samuel, por tudo que fizeram por nós aqui na África, Moçambique. Estamos celebrando hoje o Dia da Criança Moçambicana. Este é o nosso bolo que podemos estar preparando com amor e carinho com as nossas crianças aqui. Como vocês podem ver aí, esta é a refeição feita com amor e carinho, né, de coração. Deus abençoe aí a todos vocês. Esta é a nossa salada do pepino. Aos domingos, escola dominical, às 8h30 da manhã.
Você pode ajudar o próximo contribuindo com o FAIEP, com o nosso Bazar Solidário Vida e Amor. Procure a Diaconia da Igreja para se informar como você pode ajudar. O grupo familiar, ele é de grande importância. Já tem bastante tempo que eu estou participando do grupo familiar. Eu tenho uma parceria muito forte com a minha amiga Karine. Já há anos que a gente trabalha junto aí na liderança de grupos. E durante esses anos, a gente pôde conhecer muitas pessoas, aproximar mais dessas pessoas. E o grupo, ele proporciona isso aí para nós, né? A amizade, o conhecimento, o vínculo, né, com as pessoas. É um culto, na verdade, nos lares, né? Onde a gente tem um crescimento espiritual e um aprendizado muito grande. Então, assim, eu acho fundamental a importância do grupo. E se você ainda não participa de um, procure o mais próximo de você. Amém, irmãos, boa noite a todos, paz do Senhor. Quem está feliz diz amém. Quem está muito feliz diz aleluia. Encontra uma pessoa bonita do seu lado e fala para essa pessoa: Deus quer falar com você nessa noite. Teve gente que não olhou para o lado, ó. Se não tiver ninguém bonito do seu lado, procura o pastor Eurica, que é a pastora Silva, e fala com eles, que eles estão, olha lá, que beleza, ó. Nós vamos estar dando sequência na sequência de mensagens do livro de Efésios. Então vou estar lendo com os irmãos Efésios capítulo 4, a partir do versículo 17. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 17. Vou estar lendo todo o texto aonde eu baseei a ministração dessa noite, que é do capítulo 4 e do versículo 17 de Efésios até o capítulo 5 ao versículo 21 do capítulo 5. Então a gente foi passado para a gente essa responsabilidade de estar ministrando dentro desses textos, para estar dando sequência à nossa questão das mensagens, né, que a gente tem passado todos os domingos. Efésios capítulo 4, verso 17, quem encontrou diz amém. Diz assim, a leitura é um pouco extensa, mas importante e necessária. E digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todos os sentimentos, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, aquele fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sedes uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo.
Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeiam entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem pavorices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isso, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Deus, de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Amém. Diz assim: ufa, terminou. Na verdade, vamos começar agora, né? Deus, obrigado por essa palavra maravilhosa, por tudo que o Senhor tem falado aos nossos corações, que o Senhor continue a falar com a tua igreja, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Paulo, quando ele escreve a carta aos Efésios, ele está falando para uma igreja salva. Paulo não escreve para não cristãos, Paulo não escreve para neófitos, Paulo escreve para uma igreja salva, uma igreja que já tinha entregado a vida a Jesus e já tinha entendido os planos de Deus para a sua vida. Ele escreve para que essa igreja pudesse entender uma verdade: quem teve um encontro com Cristo não muda apenas o destino eterno, mas também tem que mudar o seu andar na terra. Os versículos que nós lemos, o foco de Paulo é esse. Ele quer mostrar para aquela igreja, mostrar para aquele povo, mostrar para aquelas pessoas que Jesus não quer mudar apenas o nosso destino eterno, que de fato Ele quer mudar, mas Ele também quer mudar o nosso andar na terra. A forma que a gente anda, o nosso comportamento, as nossas atitudes, como nós somos vistos, como nós somos conhecidos. Se as pessoas olham nós, as nossas práticas, o que vão falar de nós? Tudo isso fala sobre o nosso andar na terra. O Evangelho, ele não é apenas levantar mão no culto, ele não é apenas participar de um pequeno grupo, ele não é apenas vir à igreja aos domingos e louvar e adorar e ouvir uma palavra. Não, o Evangelho, ele é uma mudança de dentro para fora, uma mudança que começa no nosso interior, com um constrangimento, às vezes da palavra, um confronto, uma necessidade de conhecer mais a Deus, uma necessidade de se aproximar mais de Deus. Tudo começa através de um sentimento interior, mas que é necessário se exteriorizar, através das nossas palavras, através das nossas atitudes e através do nosso andar, do nosso comportamento. Então o problema hoje em dia de muitas pessoas é querer um céu novo vivendo uma velha caminhada, é querer chegar num céu lindo e maravilhoso que Deus tem preparado para nós, mas continuar andando da mesma forma. Hoje Deus, através dessa mensagem, Ele nos confronta com amor e com carinho a nós avaliarmos como está o nosso andar
diante de Deus? Como está o meu andar diante do Senhor, segundo os princípios da palavra dele? Nos textos que nós lemos, eu quero aqui pontuar algumas questões importantes sobre o nosso andar, para a gente poder estar falando sobre esse tema nessa noite. Primeiro, não ande como o mundo anda. Dos versículos 17 até o versículo 21 de Efésios capítulo 4, Paulo foca em falar sobre isso, que nós como cristãos, a igreja de Efésio, como cristãos salvos que haviam entregado a vida a Jesus, não poderiam andar como o mundo anda. Diga para essa pessoa abençoada que está ao seu lado com carinho e respeito: não ande como o mundo anda. E ao dizer isso, é claro, eu parto de um princípio que eu tenho certeza que os irmãos aqui sabem. Quando a gente diz o mundo, a gente diz pessoas que não conhecem a Deus. Então não ande como o mundo anda. Não quer dizer que você vai andar como um extraterrestre, porque a gente nem sabe se existe, provavelmente não, né? Mas você vai andar segundo não segundo pessoas que não conhecem a Deus. Nós vamos andar segundo os princípios da palavra do Senhor. Então Paulo fala isso: não andeis mais como andam os gentios. O que ele está dizendo? Vocês não pertencem mais ao velho sistema. Vocês não pertencem mais ao modelo do mundo. Vocês não pertencem mais à forma de andar do mundo. Vocês entregaram a vida para Cristo. Vocês aceitaram a mensagem da salvação. Essa mensagem traz consigo um novo nascimento. O que isso implica? Eu me tornei uma nova criatura no Senhor. E Paulo então está dizendo isso. Por quê? Porque o que o mundo normaliza? O mundo normalizou, por exemplo, o pecado. O pecado é normal no mundo. Adultério é normal no mundo. Não está gostando? O que tem? Larga, casa e pronto. O mundo normalizou a mentira. Gente, e tem pessoas que normalizaram a mentira. Às vezes contam a mentira tão bem contada que a própria pessoa acredita que a mentira é verdade. E isso é um problema muito sério. Por quê? Porque a pessoa vive contando mentira e sem perceber está vivendo uma mentira. O mundo normalizou a pornografia. O mundo normalizou a desonra. Gente, hoje em dia não existe honra, hoje em dia não existe respeito. As pessoas às vezes não têm respeito umas com as outras, não têm respeito com autoridades, não têm respeito com pessoas que estão numa posição, não têm respeito com pessoas que têm uma história, que têm páginas escritas na vida, uma vida de lealdade, uma vida de compromisso. Hoje em dia as pessoas batem continência por uma artista famosa, que fica famosa de rebolar e de dançar e de cantar música, que não faz sentido nenhum e não agrega nada para a nossa vida. Mas se a pessoa vê uma pessoa que tem uma vida limpa, uma vida casta, casado com a mesma mulher, que cria os filhos segundo os princípios da palavra de Deus, a gente, é só mais um. O mundo normaliza a desonra. O mundo normalizou a frieza espiritual. O mundo normalizou a falta de compromisso. E Paulo fala sobre tudo isso que o mundo normaliza. E nós não podemos e não devemos andar segundo o mundo anda. Então nós temos que andar de forma diferente. O crente, quando ele entrega a vida para Jesus, ele é salvo, ele se torna uma nova criatura. Se a gente pegar um peixe e tirar ele do habitat natural dele, que é a água, você pode tirar ele por alguns minutos, ele pode até sobreviver alguns minutos, mas depois ele morre. Um cristão que sai da presença de Deus e se contamina com as coisas do mundo, ele pode até sobreviver por um tempo, mas depois de um tempo ele morre espiritualmente. Porque o nosso ambiente é outro, as nossas práticas têm que ser outras, e é isso que Paulo está falando. A gente não pode achar normal aquilo que Deus condena. Se o mundo normaliza, nós temos que vir na contramão do mundo. Então, muitos às vezes de nós queremos parecer espirituais dentro da igreja, mas dentro da igreja todo mundo é espiritual. Dentro da igreja todos nós somos lindos. Eu vejo aqui, gente, está todo mundo lindo, bonito, maravilhoso. Você pegou uma roupa nova, você pegou uma roupa bonita, você penteou o cabelo. As irmãs fizeram chapinha, né? Tem uma chapinha que não pode, você tem que levar guarda-chuva, porque se chover e cair uma gota, né? Faz uma progressiva definitiva que vai resolver seu problema. Mas a gente vem com o nosso melhor, e isso é bom, isso é importante. Mas dentro da igreja não é o nosso desafio.
O nosso desafio como cristão não é parecer espiritual dentro da igreja. O nosso desafio é viver diferente do mundo e ser igreja fora da igreja. A palavra igreja já traz esse sentido, porque igreja no original significa eclésia, chamados para dentro, chamados para fora. Nós somos chamados para fora. Aqui eu recebo a transformação e eu demonstro essa transformação lá fora. Então, é importante, mas a nossa transformação e a nossa mudança de vida vai ser provada lá fora. Não adianta a gente dar glória a Deus no culto, não adianta a gente apenas levantar a mão no culto, não adianta a gente apenas louvar no culto, mas ao sair da igreja lá fora, a gente fazer coisas que entristecem a Deus e o Espírito de Deus que habita em nós. Paulo está dizendo, nós não fomos chamados para combinar com o mundo. Deus nos chamou para refletir a Cristo. Deus nos chamou para ser imagem de Cristo. Então, o primeiro conselho de Paulo no texto é: não ande como o mundo anda. O problema nosso não é estar no mundo. O problema é o mundo entrar dentro de nós. O nosso andar tem que ser diferente. Então, não ande como o mundo anda. No seu trabalho, nos ambientes que você frequenta, seja diferente. Absorva os princípios da palavra de Deus e faça como o salmista, que diz na palavra dele: guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Deus nos chama para ser diferente. Seu ambiente de trabalho ele tem que ser um ambiente de paz, diferente, ainda mais se você é um empresário, você tem a sua própria empresa. As conversas que saem no seu ambiente de trabalho, você tem que determinar. O que você cria ali, você que vai determinar. Se você é funcionário, se porte como um cristão. É o que o texto está falando, que nós não devemos andar como o mundo anda. Ah, Bruno, mas às vezes eu vou ser tido como atrasado, como retrógrado. Sim, com certeza vai. Mas é melhor a gente ser tido como atrasado e santo do que o seu espertão e vivendo em pecado, desobedecendo à vontade de Deus. Paulo continua, e a partir do verso 22, ele fala um outro ponto que eu gostaria de destacar aqui. O novo homem tem uma nova caminhada. Diga para essa pessoa: o novo homem tem uma nova caminhada. Quando a gente lê versículo 22, versículo 23, versículo 24, Paulo fala sobre isso, que nós temos que ter uma nova caminhada. Além de não ter o mesmo andar do mundo, nós temos que ter uma nova caminhada. O nosso jeito de caminhar tem que ser diferente. O que Paulo fala? Ele fala sobre despir-se o velho homem, renovar a mente e revestir-se do novo homem. O que ele está nos ensinando? O que você era, passou. Você tem que despir do velho homem. O velho Bruno tem que morrer. O velho Bruno ficou para trás. Eu renovo a minha mente, eu me transformo, eu me encontro com Jesus e Ele me transforma. E eu vou me revestir de um novo homem. O Evangelho, ele não é maquiagem espiritual. O Evangelho, ele é mudança de vida. A palavra de Deus, o Evangelho, ele é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê. Então nós precisamos o quê? Ter uma nova caminhada. Paulo fala de coisas nas nossas vidas que precisam morrer. Ele instrui a igreja aos Efésios e ele diz que precisa morrer o orgulho, os vícios, a ira. Gente, eu vejo tanto crente irado. E muitas das vezes já percebeu que o que provoca a nossa ira, a nossa raiva, o nosso estresse são coisas efêmeras, coisa boba. Ai, meu time perdeu hoje. Normal, né, gente? Cruzeiro e Atlético perder é normal. É estranho quando eles começam a ganhar demais. Mas são as coisas bobas que provocam raiva na gente. Paulo está falando sobre isso. Isso precisa morrer. Palavras podres, palavras torpes. O brasileiro, ele tem um jeitinho que é só dele. E a gente, às vezes, como brasileiro, a gente herda uma cultura. E às vezes a gente, por costume, por cultura, tem costume de falar palavras torpes, palavras feias, palavras podres. Nós temos que mudar isso. Nosso linguajar tem que ser diferente.
A Bíblia diz: será que pode sair de uma mesma fonte água doce e água amarga? Paulo nos confronta a isso. Coisas que precisam morrer, amizades que afastam de Deus, hábitos secretos para nós, para as pessoas que convivem com nós, mas Deus vê tudo, Ele conhece tudo, Ele sabe de tudo. Amizades que nos afastam de Deus. Tem tanta gente boa, tanta gente com potencial, tanta gente que está buscando a Deus de coração, mas andando com pessoa que só puxa para baixo, andando com pessoa que não tem jeito, irmãos, não tem jeito. Se a sua mentalidade mudar, se os seus objetivos mudar, automaticamente, naturalmente, o seu ciclo de amizade vai mudar. Não tem jeito do Bruno solteiro, não tem jeito do Bruno que não conhecia a Deus, que não servia a Deus, andar com as pessoas que andava. A nossa vida muda, as nossas amizades mudam, e está tudo bem, glória a Deus, passou. O nosso problema é que a gente é ótimo para abrir ciclos, mas nós temos muita dificuldade de fechar ciclos. Mas Deus está nos confrontando nessa noite. Às vezes tem pessoa que você gosta, que é uma pessoa querida, e amém, glória a Deus, continua gostando, continua orando, mas há uma diferença em você andar com essa pessoa e essa pessoa andar com você. E Paulo está falando isso para aquela igreja, amizades que nos afastam de Deus. Tem gente pedindo: Deus, muda a minha vida, e Deus responde: você está disposto a largar o velho homem? Você está disposto a largar práticas do velho homem? Você está disposto a largar atitudes do velho homem, amizades do velho homem, comportamentos do velho homem? Tem coisas que não combinam mais conosco, com a nossa vida, a partir do momento que eu entendo o plano de Deus para a minha vida. Não combina mais, não dá mais. Ah, mas vamos dar um jeitinho assim, olha, não tem mais jeito, não dá. Ah, mas não tem negociação. Ah, mas era assim, era, mas agora eu sou um novo homem, eu sou uma nova criatura, eu nasci de novo. E o encontro que eu tive com Cristo tem que refletir nas minhas atitudes. Hoje no estudo de manhã, na escola bíblica, a gente falava exatamente sobre os discípulos. Uma das maiores provas da ressurreição de Jesus é o testemunho dos discípulos. Porque com o testemunho deles, eles mostravam com a própria vida o que era servir a Jesus. Por quê? Porque quando você olha a vida e principalmente a morte dos discípulos, isso mostra que de fato Jesus ressuscitou. É um dos principais pontos históricos que mostra a ressurreição de Jesus. Por quê? Porque a história comprova, sendo cristão ou não, que todos os discípulos, com exceção de João, morreram perseguidos. Todos. Um morreu flechado, o outro morreu decapitado. Tinha um lá que era muito corajoso, Pedro, quando foram crucificar ele igual a Jesus, ele falou: não, faz isso não. Ah, você vai negar Jesus? Nega que a gente te solta. Não, me crucifica de cabeça para baixo, que eu não sou digno de ser crucificado igual ele, não. Foi crucificado de cabeça para baixo. Todos eles tiveram uma oportunidade. Antes de morrer, alguém chegou perto deles e falou: nega Jesus, nega a ressurreição, nega essa palavra, que se você negar, a gente te solta aqui agora, você vai viver a sua vida. Eles preferiram morrer ao negar a ressurreição de Cristo. Isso é histórico. De dois, ou eles eram doentes mentais, o que não era, porque se eles fossem doentes mentais, ele não poderia fazer a obra que eles fez. Então aí entra um outro ponto, segundo. Ou eles ficaram tão impactados e extasiados com o encontro que eles tiveram com Jesus, que eles olharam para aquilo que estava diante deles, que eles falaram: mata rápido, mas eu não nego nunca o que eu vivi e o que eu tive com Jesus. Provar com a vida o encontro que nós tivemos. Paulo continua, e o terceiro ponto que eu quero destacar é que o nosso andar precisa produzir testemunho. Do verso 25 até o 32, capítulo 4, Paulo fala sobre isso. Ele começa a falar sobre atitudes práticas. O nosso andar precisa produzir testemunho. Como? Paulo dá algumas atitudes práticas. Primeiro, falar a verdade. Nós temos que ser verdadeiro, como cristão, tem que ser uma prática nossa, falar a verdade. A verdade, às vezes, ela é indigesta, mas fala a verdade, seja verdadeiro.
na sua casa, nas suas amizades, nos seus relacionamentos, fale a verdade. Nós precisamos ser verdadeiros, nós precisamos... eu tive um tipo de criação que não tinha muita conversa nesse sentido. Meu pai está aqui, o homem fala a verdade, fala que você fez. Meu pai ainda falava com a gente assim, se você mentir, você apanha, se você assumir, não. Eu fez, não, beleza, então não faz mais não, que é errado. Agora se mentisse, ainda bem que a minha mãe estava lá para aliviar, né? Mas a verdade, a gente não pode negociar a verdade, porque a verdade ela é indigesta às vezes, mas nós somos chamados por Deus para falar a verdade, são princípios. Outro princípio que Paulo fala sobre controlar a ira. Nós temos que ter sabedoria e buscar de Deus isso a cada dia mais. Às vezes a gente é nervoso, é irritado, é irado. E a ira, o nervosismo, esse tipo de temperamento, eu tenho percebido que não é algo que Deus faz na vida da gente assim, pá. Você fala, Deus, eu estou muito nervoso, amanhã eu quero acordar calmo. Não, é um processo. Assim como a santificação é um processo, a Bíblia fala de santificação, por exemplo, no passado, presente e futuro. Fui santificado, estamos sendo santificados e seremos santificados. Ela é um processo. A mudança de comportamento, por exemplo, o controle da raiva, da ira, do temperamento é um processo. Tem pessoas que são calmas naturalmente, né? E é uma paz, é uma beleza. Tem pessoas que já são mais nervosas. O que a gente tem que fazer? Buscar cada dia controlar a ira, controlar a raiva. Atitudes tomadas em momentos de ira são atitudes erradas. Palavras faladas em momentos de ira são palavras, 99% das vezes, são palavras erradas. Então, temos que buscar de Deus isso. Outra atitude prática que ele fala é trabalhar honestamente. No seu trabalho, seja honesto e verdadeiro. É o que Paulo está ensinando para os Efésios. O andar tem que produzir testemunho. Como, Paulo? No seu trabalhar, seja honesto. Eu me lembro de uma vez que uma irmã da igreja, ela tinha uma concessionária de carros numa cidade circunvizinha. Ela procurou o pastor da igreja na época e falou, pastor, eu vou ter que mudar, ter que parar de vender carro. Por quê? Porque o jeito que eu acostumei a trabalhar, no meu jeito, não quer dizer que é assim, mas o meu jeito é baseado em mentira, é isso, aquilo, outro e tal. Ele falou, aconselhou ela, olha, muda o seu jeito, né? Tira mentira, não, mas se eu tirar eu não vou vender nada, então eu prefiro procurar outra coisa. Faz o teste. Hoje já está uma bênção a concessionária dela, graças a Deus. Deus prosperou ainda mais. Trabalhar honestamente. Não falar palavras torpes. Não entristecer o Espírito Santo. O que é entristecer o Espírito Santo? É tudo aquilo que nos afasta de Deus, vai contra os princípios da palavra. Entristece o Espírito Santo. Então Paulo fala sobre isso, por quê? Porque a espiritualidade verdadeira aparece no cotidiano, é no nosso dia a dia. Não adianta eu falar em línguas no altar e destruir pessoas com a língua durante a semana. Não adianta eu rodar de um pé só aqui e ser cheio do Espírito Santo e na minha casa eu ser tratar mal a minha esposa, tratar mal meu filho, agir longe dos princípios bíblicos. Não adianta. Então tem pessoas que oram na igreja e oram muito, glória a Deus por isso, continua orando. Tem pessoas que cantam muito, glória a Deus, continua cantando, posta versículo no Instagram, continua postando, mas vive machucando pessoas dentro de casa. Orar, legal, mas não adianta eu orar, eu cantar, eu sambar, eu fazer o que for, postar versículo no Instagram, tirar fotinha com a Bíblia, se eu fico maltratando as pessoas dentro da minha casa, se eu fico maltratando as pessoas que estão perto de mim, se eu fico julgando as pessoas e tratando mal as pessoas, eu estou sendo uma fonte que jorra 2 tipos de água. E Paulo está dizendo isso para aquela igreja, não adianta, o nosso andar tem que produzir testemunho, o nosso andar precisa convencer as pessoas que Jesus realmente mudou a nossa vida. Um dos maiores pregadores do século 21, que foi Billy Graham, ele dizia que 90% das pessoas não vão ler a Bíblia, elas vão ler a nossa vida. A maioria das pessoas que você pregar, elas não vão ouvir o que você está falando, elas vão ver o que você é, como que é a sua vida. A nossa vida, o nosso andar precisa produzir testemunho, nós temos que ser diferentes.
A nossa vida tem que ser diferente. Quando eu era mais novo, eu fazia muita bagunça. Quando eu era criança, no início da adolescência, eu era muito bagunceiro. Não parece, né? Mas era muito bagunceiro, vocês não têm noção. E uma vez uma pessoa falou com a minha mãe que entristeceu muito ela. Falou assim: nossa, esse menino seu, ele é muito maldoso, ele é muito ruim. Esse menino aí, quando crescer, ou ele vai para a cadeia ou ele vai para o cemitério. Graças a Deus nunca fui para a cadeia, nunca tive nada de ruim no meu nome nem na minha vida. E também não fui para o cemitério, né? A verdade é que passaram-se alguns anos, eu tive um encontro com Jesus e Jesus mudou minha vida. Essa mesma pessoa, muitos anos depois, falou assim com a minha mãe: fala para o seu filho lá, para o Bruno, chamar o meu sobrinho aqui para ir para a igreja. Nossa, ele não sabe o que faz da vida, não faz nada, fica dentro de casa. Fala para ele, pelo amor de Deus, ele vai para essa igreja aí, para ser igual ao seu menino. Nosso andar precisa produzir testemunho. É o que Paulo está ensinando. O mundo não está impressionado com o que nós dizemos no culto. O mundo observa como nós tratamos a nossa esposa ou o seu marido. O mundo observa como nós tratamos os nossos filhos, os nossos colegas de trabalho. Tem crente que é chato demais, gente. Tem crente que é enjoado demais. Sabe aquela pessoa assim que fala: meu Deus do céu, você chegou, nossa pai, eu vou ter que trabalhar com essa pessoa o turno inteiro. Larga de ser chato. Larga de ser enjoado, irmão. Santidade não é tira esse ídolo daí. Não, isso é bobagem. Isso é ignorância, é falta de conhecimento. A nossa mudança tem que ser transformada através das nossas atitudes, através do nosso comportamento. A gente não pode ser chato, enjoado, não. Tem gente que é enjoado, chato mesmo. É crente, vai para o céu. Não estou tocando nesse ponto não, mas é chato. A gente tem que ser diferente. A gente tem que trazer paz, empatia, amor às pessoas, educação. Nosso andar precisa produzir testemunho. O mundo está nos observando o tempo todo. E qual testemunho nós estamos dando? A maior prova de que o Espírito Santo habita em nós não é o que acontece no altar, mas é o que acontece quando nós saímos do altar. O maior sermão que muita gente ouvirá é o nosso comportamento. Paulo continua do capítulo 5, versículo 1 e versículo 2. A partir de agora do capítulo 5, ele vai falar como que tem que ser o nosso andar. Primeiro ele diz que nós precisamos andar em amor. Diga para essa pessoa que está ao seu lado: ande em amor. O amor bíblico, ele não é um sentimento superficial. Ele é uma decisão, ele é sacrifício, é maturidade. Paulo está dizendo para a igreja aos Efésios, para a igreja de Éfeso: andem em amor. O nosso andar tem que ser em amor. Nós precisamos andar em amor. Jesus amou quando foi ferido. Jesus amou quando foi rejeitado. Jesus amou até na cruz. Jesus não era hipócrita, ele era verdadeiro. Ele não falava: vou falar isso aqui porque vai ficar bonito. Não, ele falava o que tinha que falar, segundo o que ele realmente sentia. Quando Judas foi dar um beijo para trair ele, ele olha para Judas e diz: com um beijo você me trai? Amigo. Jesus considerava ele como um amigo, mesmo sendo ele traído por Judas, com um beijo. Considerava. Então Jesus amava. É fácil a gente amar quem nos trata bem, difícil é amar quem nos feriu. É difícil. Mas a Bíblia nos ensina que nós temos que andar com amor. Maturidade espiritual é continuar com o coração limpo, mesmo depois da dor. Porque amor é uma decisão. Bruno, como que eu vou continuar com o coração limpo mesmo depois da dor? Como que eu vou amar até quem me fez raiva, quem me entristece?
O amor é uma decisão, é por isso, ele não é um sentimento apenas, ele é uma decisão. Você decide ou não amar. Jesus, quando foi falar sobre amor, ele disse assim: um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, como eu vos amei. Ou você está achando que você vai olhar para o inimigo, para a pessoa que te fez mal e falar: nossa, amanheci hoje, olhei para aquela pessoa, veio uma paixão no meu coração. Nunca, né, gente? Nunca. É uma decisão. Eu decido amar aquela pessoa. Às vezes o sentimento, vontade de dar um tapa na orelha, não, mas então eu quero te abençoar, eu quero orar por você. Eu decido amar. Por isso que Paulo, quando escreve também nos Efésios, ele diz assim: suportai-vos uns aos outros em amor. O que é suportar? É carregar um peso, é você segurar um negócio difícil. Tem gente que você ama naturalmente, tem gente que você olha e fala: nossa, que pessoa legal, que pessoa boa, vamos correr junto, vamos tomar um café, vamos caminhar, nós vamos viajar, legal, ok, bonito, bateu o gênio, você ama naturalmente. Tem pessoa que você suporta, mas você suporta com ira, com raiva? Não, com amor. O que é suportar com amor? Sabe que a pessoa, esses dias, uma pessoa que eu falei: gente do céu, é crente, ou quer te abençoar, e de coração, eu vou lá e abençoo. Trato igual trato todo mundo, mas tem pessoa que o gênio não bate. Aí você tem que fazer o quê? Amar, porque amor é uma decisão. Um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros como eu vos amei. Como Jesus ama alguém que traiu, como Jesus ama alguém que crucificou, não com sentimento, porque o sentimento é enganoso, a Bíblia diz que o coração é enganoso, mas através de uma decisão. Eu decido amar. O que vai sair de mim é amor, o que vai produzir em mim é amor. Ah, mas a pessoa te xingou, te maltratou. Não tem a ver com a pessoa, tem a ver comigo. Eu já contei aqui uma vez, eu estava vendo o Luiz Hermínio pregar, ele disse que tinha não sei se foi irmão dele, um parente dele, que era muito caloroso, que abraçava e pegava na mão, e era uma pessoa assim que de fato amava. Se encontrasse às vezes um morador de rua, levava para casa, aquela pessoa muito calorosa. Tem gente que é assim, respeito, acho bacana. E esse irmão muito caloroso estava sentado lá de um americano, e ele estava abraçando esse americano, ele estava apertando esse americano, e o europeu, o americano, ele não gosta muito de toque. Ele falou que tá, ele falava: não, eu te amo, eu te amo. Aí teve uma hora que ele não aguentou: como que você me ama, você nem me conhece? Ele falou: não, eu não te amo por causa de você, eu te amo por causa de mim. O amor que está em mim não tem a ver com você. Eu te amo, me abraça aqui. Está entendendo? Tem a ver com a gente. Quando você está dirigindo na rua, buzina para você, dá vontade de buzinar e xingar. Você não vai xingar, não é por causa da pessoa, é por causa de você. Tem a ver com você. Ainda mais em Arcos, né? Arcos parece que todo mundo é piloto de Fórmula 1. É ou não é? Eu acho que o povo de Arcos acha que dirigir bem é sair voando na rua. Não é possível, gente. Não, eu dirijo bem, ultrapassei na sanitária. Não, já pode ir para a Fórmula 1, irmão, legal. É ou não é verdade? Aqui não tem ninguém assim. Deus nos ensina a andar em amor. Maturidade é amar, porque amor é uma decisão. Tem gente perdendo a presença de Deus porque alimenta. Olha o que Paulo toca. Tem gente perdendo a presença de Deus porque alimenta mágoa, inveja, ressentimento. A presença ela é inegociável. Eu não vou perder a presença de Deus por causa de mágoa. Eu não vou perder a presença por causa de inveja ou ressentimento. Quem anda com Cristo aprende a liberar perdão. Nós só vamos andar em amor se nós liberarmos perdão, se nós liberarmos as pessoas. Se alguém te feriu, libera essa pessoa. Não por amor à pessoa primeiro, mas por amor a você primeiro. Por decisão aos princípios. Quem anda com Cristo aprende a liberar perdão. Perdoar não é dizer que a ferida não existiu. Isso é amnésia. Perdoar é decidir que ela não controlará mais a sua vida. Existiu, doeu, cicatrizou, ainda tem uma lembrança aqui.
Ai, nossa, perdoei, eu nem lembro. Então você está com amnésia. Eu lembro, mas eu não sinto dor. Eu liberei. Eu lembro, aconteceu. Me traiu, me maltratou, falou mal de mim. Opa, aconteceu, eu lembro. Doeu, mas eu liberei. Isso é perdoar. Perdoar é isso, é decidir que a dor não vai controlar mais a sua vida. Porque quem carrega a mágoa prende o passado ao presente e impede Deus de construir o futuro. Para andar em amor, a gente tem que liberar o perdão, gente. O forte é quem perdoa, o forte é quem tem coragem de perdoar. Os princípios do mundo são distorcidos. Às vezes a gente é tido como fraco. Nossa, ele é fraco, ele perdoou. Ele é forte demais por ter perdoado. Ela é forte demais por ter tido coragem e força de perdoar. Porque enquanto está todo mundo pulando fora do barco, você teve coragem de perdoar de coração. Ah, é fraco, né? Não, é forte. É princípio. Então a Bíblia fala sobre perdão. Nós temos que liberar o perdão para a gente andar em amor. Quem carrega uma mágoa não consegue alcançar um futuro de paz e de bênção. Libera o perdão e anda em amor. Esse é o que Paulo está falando para aquela igreja. Nós precisamos andar em amor. Nós não podemos carregar mágoa. Efésios, não carreguem mágoa, ressentimento. Resolva suas pendências, conversa o que precisa de conversar, alinha o que precisa de alinhar. Nosso problema é que a gente quer postergar tudo. Me desculpa a expressão chula, mas o que é idiota a gente quer resolver na hora. E o que é importante a gente quer deixar para depois. Ah, o jogo 8h30, agora, nossa pai, termina a pregação aí, porque eu tenho que ver o cabuloso. É na hora, é agora. As coisas importantes a gente quer colocar no guarda-roupa, a gente quer deixar para depois, a gente quer resolver depois. Libera perdão, viva uma vida nova. Tire de você o fardo que alguém possa ter colocado. Tire de você o peso que alguém pode ter colocado. Deus quer nos curar de feridas de pessoas que nunca tiveram e nunca vão ter a coragem de nos pedir perdão. Mas Deus quer nos curar dessas feridas, da ferida do perdão que nunca vai vir, mas Deus quer nos curar. Paulo continua do versículo 8 ao versículo 14, ele fala que a gente tem que andar como filho da luz. Paulo está dizendo, quem anda na luz não vive em pecado. Não tem jeito da gente andar com Jesus e viver uma vida de pecado. O que é o pecado? O pecado é a separação de Deus. O pecado ele traz morte. Quando a Bíblia fala de morte, né, todos os pecados destituídos foram da glória de Deus, a Bíblia fala de morte, não está falando de morte física, está falando de morte espiritual. O pecado ele provoca o que? Morte espiritual. O que é morte espiritual? Morte espiritual é o distanciamento de Deus. Então quando a gente peca, a gente vai morrendo espiritualmente, a gente vai distanciando de Deus, a gente vai se afastando de Deus. Não tem como a gente andar como os filhos da luz e vivendo em pecado. Quem anda na luz não vive de aparência. A gente não pode viver de aparência. Seja o que você é, viva a sua verdade, viva a sua realidade. E se alegre com a realidade do outro, com a verdade do outro, com a condição do outro. Hoje em dia as pessoas estão frustradas porque a rede social cria um mecanismo de comparação gigantesco. Quando eu era criança, o sonho de todo mundo era ir para Guarapari, pelo menos na minha vizinhança lá. Guarapari, porque era só Guarapari que existia para nós, ninguém nunca tinha ido para outro lugar. Aí hoje em dia, gente, o povo viaja o mundo inteiro. Aí às vezes, eu quero também, eu vou também, é a minha realidade também, eu faço também. A gente vive comparando. Nossa, a pessoa comprou uma Ferrari, eu tenho que comprar também. Nossa, trocou de telefone, eu tenho que trocar também. E muitos em busca de viver uma aparência, de se encaixar em determinado padrão, em determinado ambiente, vive um sufoco. Não, eu tenho que me encaixar ali. Não tem. Deus nos chamou para andar leve, para viver leve. Tem gente que colheu, tem gente que plantou e está colhendo, se alegre com a colheita. Às vezes você está no momento de plantar, plante. Ah não, mas o fulano está colhendo, eu quero colher também. Às vezes esse é o momento de colher, de plantar. Paulo está dizendo, não viva de aparência.
Ele diz: quem anda na luz não negocia princípios. A luz revela as fragilidades, revela os pecados, revela os embaraços. Então nós temos que viver na luz, nós temos que andar na luz. Tem muita gente vivendo uma vida dupla, uma aparência no culto e outra longe da igreja. Mas Deus não unge personagens, Deus unge verdade, Deus unge pessoas sinceras. Deus nos chama para andar como os filhos da luz. Quem vive na luz não tem medo de ser confrontado. Quem vive na luz abre a Bíblia e diz: Deus fala comigo, me transforma, me muda. Dia após dia eu quero ser mudado, eu quero ser transformado, eu quero estar perto de Ti. Esses dias atrás, essa semana, minha esposa mandou uma música, a música nova da Juliane Souza. Como é que é o nome? Ei, gente, vocês estão de parabéns, hein? É essa aí mesmo. Gente, eu escutei aquela música uma vez. Eu falei: não é isso não. Aí eu escutei 2 vezes. Aí eu chorei. Aí 3 vezes eu chorei de novo. Aí 4, 5. Eu devo ter escutado umas 100 vezes já. Eu falei: gente, como é que uma música dessa é tão bonita e viraliza tão rápido, e é só pancada, não tem uma massagem no ego, não tem um agora é só vitória, não tem, é só pancada. Falei: há esperança para essa turma, há esperança para essa geração, há esperança para a igreja de Cristo brasileira, há esperança para o povo de Deus, porque o povo sentiu prazer em ser confrontado, porque a música é confronto do início ao fim, e fala conosco profundamente. Quanto mais perto nós estamos da luz, mais imperfeição nós vemos. Tem uma luz aqui em cima, não tem? É incrível. Quanto mais próximo nós estamos da luz, mais imperfeição nós vemos. No banheiro lá de casa, no banheiro do quarto, de vez em quando eu olho no espelho lá de longe assim, falo: no homem, tá legal, hein? Parece que até nasceu uns cabelinhos aqui. Aí quando eu chego perto e ligo a luz tudo, eu vejo que tá feia a situação. A luz vai mostrando as imperfeições. Aí eu olho para o meu irmão e falo: pelo menos ele está pior do que eu. Aproveitei, esperei eu sair para falar. A Bíblia diz que Jesus é a luz. Quanto mais próximo nós estamos de Jesus, mais imperfeição a gente vê em nós, mais necessidade de mudança a gente vê em nós, mais necessidade de estar perto dele a gente vê em nós. Eu estou indo para perto de Jesus, estou caminhando com Jesus, a gente começa a ver: oh Deus, eu tenho que mudar, eu tenho que fazer diferente, eu tenho que estar diferente. Paulo ensina isso para os Efésios: ande como filho da luz. Para a gente terminar, no capítulo 5, dos versículos 15 ao 21, que foi o último versículo que a gente leu, Paulo diz: ande com sabedoria e cheio do Espírito Santo. Paulo fala, ele instrui os Efésios a isso, a andar com sabedoria e cheio do Espírito Santo. Paulo fala: como que a gente vai fazer isso? Remindo o tempo, não sendo insensato e enchendo-se do Espírito Santo. Então nós temos que agir dessa forma, sem insensatez, mas buscar cada dia ser cheio do Espírito Santo, com sabedoria, com inteligência. Andar com sabedoria, ser cheio do Espírito Santo, é isso que provoca mudança em nós e mostra para as pessoas o efeito do Evangelho nas nossas vidas. O salmista diz: a gente tem que andar no caminho reto com inteligência. Isso é muito forte. Nós estamos no caminho reto, nós estamos num domingo à noite no culto, gente, nós estamos buscando a Deus. Tem certeza que você veio aqui, né, porque você quer mais de Deus, você quer uma mudança, você quer algo, você quer falar, você quer um pedido, você tem uma oração, você tem um agradecimento. Glória a Deus por isso. E a Bíblia nos confronta ao que é andar no caminho reto, mas com inteligência, com sabedoria. A maioria das nossas preocupações, pastor Eurico gosta sempre de dizer isso, a maioria das nossas preocupações nunca vai acontecer. Nunca, é comprovado. Sabe esse trem que está te matando por dentro aí? Não vai acontecer.
Na maioria das vezes é só preocupação nossa. Andar com sabedoria, andar com inteligência. Na sua casa, anda com inteligência, com sabedoria, no trato com as pessoas, no dia a dia. Às vezes a nossa falta de sabedoria provoca situações ruins no nosso dia a dia. E situações ruins provocam em nós raiva, estresse, desgaste, ansiedade, depressão. E tudo às vezes começa com uma atitude ali ruim. Sabedoria, cheio do Espírito Santo. Paulo está falando isso porque existem pessoas salvas, mas distraídas espiritualmente. Paulo diz que muitos vivem sem vigilância e sem oração. A Bíblia diz que nós temos que vigiar e orar. E o vigiar aparece em primeiro lugar, não à toa. A gente tem que estar o tempo todo vigilante. Então, sem vigilância, sem atenção, sem se policiar com determinadas situações. Então, é impossível a gente viver sem vigilância. É impossível a gente viver sem oração. Gente, a gente precisa de oração, de leitura. A gente precisa orar, falar com Deus. Oh Deus, eu sou assim, sabe? De vez em quando a vontade de enforcar alguém. Não me muda, Senhor. Não precisa mascarar, não. Fala com Deus mesmo. Mas a gente tem que falar, a gente tem que orar, a gente tem que pedir. A gente tem que criar uma comunhão com Ele. De vez em quando coloca uma música no seu carro e sai orando, sai abençoando. Se você estiver assim meio desanimado, chama a Janete para ir com você, que o Espírito Santo vai junto com ela. Rapidinho pega fogo no seu carro. No bom sentido. Pegar fogo de Deus, né, irmã Janete? De vez em quando eu faço isso com a Apolo e com a Marília. Se vocês me virem qualquer dia desse aí, eu não estou doido não. É louvor, é oração. O menino que gosta de gastar gasolina é esse Apolo, viu? Ô pai, vamos então. Aí nós sai orando e cantando e vai. É importante criar uma rotina de oração. Mas muitos estão distraídos, vivem sem direção e sem intimidade com Deus. E Paulo nos confronta a isso, a viver uma vida com direção e com intimidade a Deus. O diabo, ele não precisa nos destruir de uma vez. Ele vai nos destruindo dia após dia. Às vezes ele só precisa que a gente esteja distraído. Tem gente sobrevivendo espiritualmente, mas Deus nos chamou para transbordar espiritualmente. Deus nos chamou para andar com sabedoria e cheio do Espírito Santo. O nosso desafio hoje não é cair no Espírito, é viver no Espírito. Esse é que é o nosso desafio. Existe vida após o culto. Existe vida após o congresso. Existe vida após um evento maravilhoso que nos impacta. Existe vida com Deus após isso. Um evento, algo maravilhoso, um culto, algo que você vai, eu gosto, eu acho maravilhoso, é fantástico. Você recebe de Deus um alimento diferente. Você tem um encontro diferente. Mas existe vida depois do evento. Tem gente que fala, não é de Deus, sim, é uma bênção. Vai, recebe, absorve. Mas é um momento de agir do Espírito. Um congresso é um momento de agir do Espírito. Para quê? Para que nesse momento de agir do Espírito a gente seja tocado e saia de lá para viver uma vida cheia do Espírito Santo. É isso que Deus tem para nós, que a gente ande no Espírito. Quem anda cheio do Espírito não vive perdido, mas vive dirigido por Deus. Para a gente terminar, a conclusão, Paulo mostra que o Evangelho muda o nosso andar. Não andamos mais como o mundo, andamos como nova criatura, andamos em amor, andamos na luz, andamos cheios do Espírito Santo.
O céu, ele não é apenas um destino, ele é uma caminhada diária. O nosso principal objetivo é a salvação, e nós somos salvos. Jesus nos salvou, mas é uma caminhada diária. Eu vou me aperfeiçoando, eu vou me aproximando, eu vou me quebrantando, eu vou mudando. Eu costumo dizer que a gente começa a cair quando a gente bate no peito e diz: eu não preciso melhorar, do jeito que eu estou tá legal. A gente precisa melhorar dia após dia. A gente tem que ser melhor dia após dia. Nós precisamos sentir essa necessidade dia após dia. Hoje Deus está perguntando para você: como está o seu andar? Como está o seu andar? Talvez ninguém percebe, seu esposo não percebe, seus pais não percebem. Mas talvez tenha algo te tirando do foco. Tem algo te afastando de Deus. Tem algo te oprimindo, te apertando. E Deus nessa noite está te perguntando como está o seu andar. Como você tem andado? Assim como Paulo instrui os Efésios a andar com Deus, Deus pergunta para nós nessa noite como está o nosso andar, porque Deus conhece os nossos caminhos. Hoje é a noite de nós abandonarmos o velho homem e alinharmos a nossa caminhada com Jesus. Coloque de pé no seu lugar. Hoje é a noite de nós voltarmos para a presença. Hoje é a noite de nós alinharmos a rota, de voltarmos para a presença. É a noite de nós renovarmos a comunhão com Deus e com o Espírito Santo. Deus está nos dando uma oportunidade nessa noite para isso. Para a gente fazer uma introspectiva na nossa vida. Como está o meu andar? Como estão as minhas prioridades? Eu tenho andado em amor? Eu tenho andado em luz? Eu tenho andado em comunhão? Existem áreas que eu posso melhorar ou não? Está tudo bem, está legal? A palavra de Deus, que é um remédio para a nossa vida, está nos confrontando nessa noite. Como está o nosso andar? Por que, Bruno? Porque ainda é tempo de nós andarmos com Deus. Ainda é tempo do nosso andar estar alinhado com os princípios do Senhor. E Deus nos convida nessa noite a isso. Que o meu andar esteja alinhado com os princípios da palavra. Que eu seja testemunho da palavra ao sair daqui. Nos lugares que eu frequento, nos ambientes que eu estiver. Que onde eu estiver pisando, que o Espírito Santo possa pisar junto comigo. Que as minhas emoções não possam me enganar no meu dia a dia, no meu relacionamento, no meu trato com as pessoas. Que as minhas experiências negativas não possam me influenciar nas minhas atitudes, mas que eu venha agir baseado no andar com Deus, nos princípios que Ele me ensina. Queria fazer um convite aqui nessa noite. Eu queria convidar você que deseja alinhar o seu andar com o andar de Deus. Queria que você desse um passo e ficasse aqui no altar mesmo, para a gente estar louvando a Deus e fazendo uma oração. Às vezes você entrou aqui e falou: eu tenho que alinhar um pouco o meu andar, eu preciso melhorar. Se eu tivesse, eu acho que eu viria aqui na frente, que eu preciso melhorar o meu andar dia após dia. Queria que você viesse aqui na frente. Vem aqui na frente para a gente orar junto.
a nossa caminhada com Jesus, o nosso andar com Jesus, ele vai ser leve e mais fácil quando nós tivermos pessoas de Deus do nosso lado. Quero que você encontre alguém, seja você que está aqui na frente, você que está aí atrás, encontre uma pessoa. Se às vezes você sentir no coração de sair do seu lugar, abraçar alguém, orar junto com essa pessoa, mas não fique sozinho não. Tem gente aqui cheia de Deus, abençoada, usada por Deus por intercessão. Saia do seu lugar, encontre alguém, ore com alguém, porque assim como eu tenho certeza que nós temos uma necessidade diária de estar mais perto de Deus, de alinharmos o nosso andar ao andar dele. E eu quero que junto com essa pessoa você ore nesse momento. Comece a orar para a vida dessa pessoa, comece a abençoar essa pessoa, e essa pessoa vai estar orando por você, e nós vamos orar um para os outros, porque a Bíblia diz que se nós andarmos juntos em amor, nós iremos vencer o pecado, nós iremos vencer a luta, nós iremos vencer as trevas. E como igreja nesse momento nós oramos uns pelos outros, nós abençoamos a vida um do outro. Aproveite esse momento e peça a Deus: abençoe o meu irmão, abençoe o andar dele, que ele possa andar com o Senhor, que ele possa encontrar verdade no Senhor. Diga para Deus: Deus, que eu seja o suporte para a vida de alguém, que eu seja bênção na vida de alguém, que eu seja uma palavra de conforto na vida de alguém, que eu seja uma palavra de bênção na vida de alguém, que eu seja o ombro para alguém chorar, que eu seja o joelho para orar para alguém. E nós como igreja vamos andar junto com Deus, vamos andar em amor, vamos andar na luz, e quando Jesus voltar nós estaremos andando junto com Ele no céu, na glória. Deus, em nome de Jesus, nesse momento nós oramos, Pai, nós colocamos diante do Senhor, Pai, as nossas dificuldades e as nossas necessidades, as nossas ansiedades. Pai, nós queremos alinhar o nosso andar ao andar do Senhor. Nós queremos alinhar, Pai, a nossa vida aos princípios do Senhor, Pai. Em nome de Jesus eu quero repreender e jogar por terra tudo que tem atrapalhado o nosso andar, tudo que tem nos impedido de desenvolver a nossa comunhão e o compromisso com o Senhor. Deus, todo pecado, toda falha, toda ansiedade, todo peso, toda palavra maldita, Senhor, que caia por terra em nome de Jesus, Pai. Que nós possamos andar leve, que nós possamos viver leve, Pai. Todo o peso do pecado que possa estar sobre o ombro de alguém aqui nessa noite, que caia por terra em nome de Jesus, porque a Tua palavra diz que o Senhor levou sobre si os nossos pecados. A culpa não tem poder na nossa vida, o pecado não tem poder nas nossas vidas, o peso não tem poder nas nossas vidas, porque o Senhor veio para tirar de nós esse fardo pesado. Deus, em nome de Jesus, nos ajuda a fortalecer a nossa fé dia após dia, nos ajuda a melhorar dia após dia, nos ajuda a ser um testemunho da Tua palavra dia após dia, que o nosso andar possa ser diferente, que as nossas atitudes possam ser diferentes, que o nosso falar possa ser diferente, Pai, em nome de Jesus. Deus, nós sabemos que é uma transformação progressiva, não é uma transformação imediata, mas nós queremos alinhar nesse momento os nossos princípios, Jesus, aos princípios da Sua palavra, e nós oramos, e nós pedimos, e nós fazemos um compromisso com o Senhor, de seguir ao Senhor, de andar junto com o Senhor, Pai, de andar segundo os princípios da Sua palavra, de andar em verdade, de andar em compromisso com o Senhor, Pai. Deus, nós sabemos que há momentos que nós vamos errar sim, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, mas nós alinhamos as nossas expectativas à Sua palavra e aos Seus princípios, Pai. Nós estamos dispostos a viver um andar segundo o andar do Senhor. Nós estamos dispostos a abrir mão do pecado, a abrir mão da mentira, a abrir mão de práticas, Senhor, que às vezes muitos de nós cultivamos ao decorrer da nossa vida. Nós abrimos mão em nome de Jesus nessa noite, para viver segundo o Seu andar, para viver segundo a Tua palavra, para viver segundo os Teus princípios, Senhor. Deus, nos fortaleça na nossa caminhada, nos fortaleça nos nossos objetivos, nos fortaleça, Senhor, nos nossos princípios, nos fortaleça na nossa decisão de andar com o Senhor, de ser fiel ao Senhor, Pai. Deus, em nome de Jesus eu abençoo a Sua igreja, Pai.
Que ao sairmos daqui nessa noite, nós possamos sair com uma nova perspectiva, com uma nova mentalidade. Que a nossa mente possa ser aberta a andar com o Senhor. Que a nossa mente possa ser aberta, Senhor, a não ser igreja apenas dentro da igreja, mas ser igreja fora da igreja. Que a nossa mente possa ser aberta a ter uma mudança de comportamento e de atitude, Pai. A nós recebermos algo do Senhor aqui dentro, mas nós exportarmos isso de fora, Pai. Com uma atitude diferente, com um falar diferente, com uma lealdade, com uma verdade. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo os teus filhos, a sua igreja nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, nos leva para casa em paz, em segurança. Que a gente tenha uma semana abençoada, cheia da sua presença. Guarde a nossa família, guarde os nossos filhos, guarde os nossos, Pai. Em nome de Jesus, que a gente viva uma vida de comunhão e de fidelidade ao Senhor, em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor Jesus, que a graça de Deus Pai e que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo do Senhor seja sobre a sua vida hoje e para todos sempre. Amém e amém. Cumprimenta pelo menos umas 5 pessoas com a paz do Senhor.